Programa ricardoholandini.net. Alô, amigos, estamos começando mais um programa ricardoholandini.net em época de pandemia do coronavírus, conversando com mais um trabalhador que não parou de trabalhar nesse período, porque eles deram um jeito de trabalhar, não é, deputado estadual pelo MDB de Rio Pardo para o mundo, Edson Brum, tudo bem? Tudo bom, Ricardo? Tudo bem a ti, teus telespectadores? Satisfação poder conversar contigo. Conta um pouquinho da tua história, depois vamos falar um pouquinho do que vocês estão fazendo na Assembleia com toda a pandemia, que muita empresa parou, muito negócio parou e vocês estão funcionando perfeitamente desde o início da pandemia, vocês não se entregaram, né? Criaram alternativas, estão votando muita coisa importante. E depois eu queria te incomodar com essa tal de reforma tributária aí, que é um negócio que vai botar a mão no nosso bolso, né? De uma maneira nunca vista nesse estado. Edson Brum, por favor. Bom, Ricardo, na realidade eu comecei lá no movimento estudantil ainda, no Grêmio Estudantil da escola, lá em Rio Pardo, e sou de uma família que tem origem no comércio e na indústria moveleira. O meu pai, durante 55 anos, teve indústria de estofados lá em Rio Pardo, e comércio também. Então, a gente trabalhou muito nisso, não só eu, quanto todos os meus irmãos, especialmente eu e Edilson. Mas todos sempre com gosto pela política, até porque nosso avô materno foi prefeito da cidade por 2 vezes, assim como o avô paterno vereador, aqui em Porto Alegre o Pessoa de Brum, Carlos Pessoa de Brum do Partenon, tio-avô, também o Jairo Brum, que foi deputado estadual, depois foi prefeito de Guaporé, deputado estadual e deputado federal, vários mandatos. Então, é uma família, pelos 2 lados, bem politizada. Com o tempo, acabamos entrando na política partidária, sempre pelo MDB. Concorri a deputado estadual, ainda quando era presidente da juventude do MDB no estado do Rio Grande do Sul, que é um aprendizado, a juventude partidária, tanto nas discussões, a gente cresce muito, quanto nas articulações, na militância. Acabei sendo deputado estadual suplente, fui no governo Germano Rigoto presidente da Fundação de Desenvolvimento de Recursos Humanos, lá nos primeiros 2 anos, assumi a Assembleia nos últimos 2 anos daquele mandato, e acabei me reelegendo. Estou hoje no 5º mandato como deputado estadual. Aqui na Assembleia, fui líder partidário, fui líder de bancada, fui presidente da Comissão da Agricultura, Pecuária e Cooperativismo, fui presidente da Comissão de Constituição e Justiça, este ano sou vice-presidente dela novamente, e fui presidente da Assembleia em 2015 e secretário da Mesa da Casa em 2018. E agora sou presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária Gaúcha, até porque, como eu recebo votos na última eleição em mais de 400 municípios, esparramados pelo Rio Grande afora, a gente acaba trabalhando muito, por exemplo, a cadeia produtiva do leite, a cadeia produtiva da suinicultura, da avicultura, da bovinicultura, a agricultura em geral, mas especialmente o arroz e o tabaco, até porque eu sou de Rio Pardo, o Vale do Rio Pardo produz muito tabaco, eu atendo muito a Costa Doce, Camaquã e região, também a Centro-Serra, que é Sobradinho, Arroio do Tigre, Segredo, aquela região, então trabalha muito tabaco. E através da produção de leite, da produção de suínos, de aves, o Vale do Taquari. Então, a minha concentração maior de votos é Vale do Taquari e Vale do Rio Pardo, mas faço votos, recebo muitos votos, sou muito honrado com os votos que recebo no estado inteiro. Frederico Westphal, sou deputado estadual do MDB mais votado naquela região. Então, são várias regiões, a região Celeiro, aqui a região de São Vicente do Sul, também no Vale do Jaguari, sempre com uma votação expressiva. Então, por isso, faz com que a gente trabalhe muito. Nosso gabinete, por exemplo, é sempre demandado muito. Quando
aberto antes e podíamos receber público, nosso gabinete estava sempre lotado com prefeitos, vereadores, vice-prefeitos, presidente de cooperativa, de sindicatos rurais, sindicatos de trabalhadores rurais, do estado inteiro. Depois de março, com a questão da pandemia, a demanda ficou muito no telefone, WhatsApp, ligações e teleconferências. Por exemplo, vou dar um exemplo contigo agora, Ricardo. Se nós não tivéssemos na pandemia, eu estaria num estúdio contigo gravando. Exatamente. E eu estou dentro do gabinete, então nós tivemos que nos reinventar. A CCJ está trabalhando, as comissões estão trabalhando normalmente, nós estamos votando normalmente através de teleconferências. Às vezes estou em casa, às vezes venho no gabinete na Assembleia. Já aconteceu de eu votar num posto de gasolina lá em Carazinho. Eu estava retornando de Frederico Westphalen, Seberi, parei no posto de combustível por causa do sinal, para que a gente na estrada não perdesse o sinal, e participei. Outro dia dentro da Rádio Encantado, também lá em Rio Pardo. Então o fato de usar essas ferramentas hoje, que a pandemia acelerou o uso, faz com que a gente possa, de qualquer lugar do mundo, participar de reuniões ou gravar, por exemplo, programas, participar de programas de TV, rádio, da internet, com essas ferramentas. Isso fez com que a Assembleia não parasse e me parece que o trabalho aumentou, inclusive, porque a gente descobriu essa maneira. Então, qualquer tipo de reunião, eu não preciso mais ir lá no município, a gente entra rapidamente aqui e faz uma teleconferência. Então, isso acabou melhorando por um lado, mas te ocupa mais também. Tem dias que eu começo às 7h30 da manhã e termino às 11 da noite. Mas faz parte. Eu sempre fui um deputado que andou muito nas bases e tenho andado desta maneira agora, fazendo as reuniões como estamos fazendo contigo aqui, gravando, usando as tecnologias. Se tem uma coisa que a gente pode dizer que vai ficar de bom nessa pandemia, é isso. Esta forma de trabalhar que agiliza o teu tempo, e o tempo do contribuinte, do prefeito, do empresário que precisa falar contigo, se reunir com alguns deputados, pode fazer tudo online. As votações de vocês ficam muito mais ágil, muito mais rápido, vocês estão utilizando essas ferramentas todas. Isso é uma coisa boa que vai ficar do legado da pandemia. Mas tem uma coisa, o deputado Edson, os meus poucos neurônios não conseguem entender. Não conseguem entender mesmo. Não ia ter aumento de imposto. Não ia ter aumento de imposto. O que faltava era boa vontade política e fluxo de caixa para resolver o problema, por exemplo, dos funcionários públicos e do pagamento das dívidas do Estado do Rio Grande do Sul. Mas agora, os meus poucos neurônios, eu tinha entendido que no final do ano o ICMS de combustível, telecomunicações, ia cair dos 30 para os 25. E o que Mas vai cair. Para 18, e o que ia para 18 ia voltar para 17. Mas parece que tem uma proposta de aumentar tudo de novo. Primeiro, deixa eu só concluir a questão da pandemia. Acho que a pandemia vai deixar um outro legado. Prefeitos, administradores públicos, governador, presidente da Assembleia, presidente de Câmara de Vereadores, tem que se conscientizar que, com o uso das ferramentas, nós vamos precisar de menos gente para trabalhar. Isso também é um legado. Quem não fizer isto vai acabar afundando a prefeitura, aquele órgão público que está administrando. Ficou claramente, um gabinete não precisa de tanta gente mais para trabalhar, assim como as prefeituras não precisarão, assim como as secretarias de Estado, repartições. Tem repartições, inclusive, que vão sumir. Coordenadorias não vai precisar tanto, com a questão da informatização, com tudo isso. Então, acho que esse legado vai ficar para a pandemia também, por conta da pandemia, que a gente vai ter que refletir sobre isso. Entrando nessa questão que tu me provocaste, da questão tributária, eu primeiro queria registrar, como eu fui membro do CDL, membro da Associação Comercial lá em Rio Pardo, e tenho uma ligação muito forte com esses setores no estado inteiro, desde a Federação, FEComércio, Fiergues, acabo conversando muito com eles, e eu participei, a gente teve comércio muitos anos, então eu conheço os dois lados do balcão. É muito ruim pagar imposto
especialmente quanto o maior sócio do teu negócio é o governo do Estado, né, através do ICMS. Então, aumentar ICMS, para mim, não existe. Tanto que eu estou no quinto mandato, e nunca votei aumento de ICMS, mesmo quando o governador era do meu partido. Então, não é porque é o governador Eduardo Leite que eu vou votar contra. Eu votarei contra. Por que eu votarei contra? Primeiro, por uma consideração que tu fizeste há pouco. Já foi votado na Assembleia que o ICMS de energia, combustíveis e comunicação retornam de 30% para 25% no dia 31 de dezembro de 2020. Portanto, a reforma tributária apresentada não reduz imposto nenhum. Isso já está definido em lei, já foi aprovado. Assim como o ICMS geral volta ao patamar normal de 18 para 17. Portanto, se não votarmos nada, é o que vai acontecer dia 31 de dezembro, porque está aprovado, está em lei. 30 para 25, energia, comunicações e combustíveis. 18 para 17, o ICM alíquota geral. Ok? Qual é a proposta que vem do governo? Claro que o governo quer aumentar os impostos e outras coisas para compensar o que vai deixar de arrecadar disso. Mas não fui eu que disse que precisava de 2 anos. Foi o governador Eduardo Leite que disse isso. Não fui eu que prometi isso em campanha. Então, o que acontece com o PMDB? Por que o PMDB? O PMDB está na base do governo Eduardo Leite. O que motivou o MDB a ajudar o governador Eduardo Leite? A falta de ajuda, por exemplo, que o PSDB falhou com o Sartori, quando precisávamos de 3 votos a mais para ter autorização para diminuir o tamanho do Estado e ofertar, vender CRM, Sulgás e CE. Faltou 3 votos do PSDB. Quem era o presidente do PSDB? Eduardo Leite. Então, orientou para que voltasse contra. Por isso que atrasou isso até agora. Mas o que foi a promessa do governador junto ao MDB? De continuar as reformas feitas pelo governador Sartori. Diminuição do Estado. O governador Sartori diminuiu 13 fundações, entre fundações e autarquias, 13. Quando saiu do governo, tinha 17 secretarias de Estado. Hoje tem 21. Então, se tu vai diminuir custos, tu não precisa elevar ICMS, impostos, como está sendo proposto pelo governador Eduardo Leite, que está propondo aumentar o IPVA de 3 para 3,5. Isso dá 16,7% de aumento. Parece pouco quando tem um veículo. Agora, tu pega uma transportadora que tem 100 caminhões, é sinal que ele vai perder 1,5 caminhão por ano a mais. Nessa brincadeira aí. Nesse 0,5%. E se ele não levar a sede para outro lugar, né, deputado? Se não levar. Esse é o problema. Já tem muita gente querendo levar a sua sede para outros estados. Por exemplo, São Paulo é 2% para caminhão, o IPVA. Aqui, 3,5%, uma carreta custa R$800 mil. 3,5% de R$800 mil e 2% de R$800 mil dá uma diferença gigantesca. Quem tem mais de 10 caminhões, com certeza vai acabar indo embora, se aumentar o IPVA. Eu vou votar contra. Além de aumentar o IPVA de 3% para 3,5%, que equivale a 16,7% de aumento, também vai voltar a cobrar IPVA dos carros com mais de 20 anos, de 20 a 40 anos. Vamos lá, Ricardo. Quem é que tem esses carros? Quem é que tem o Corsinha, a Brasília, o Chevette, o Passat? Quem é que tem esses carros? É quem trabalha com ele, tem uma escada em cima dele ou tem uma caixa de ferramenta. É o pintor, é o encanador, é o eletricista. Porque um cara que tem um carro desse, ele não pega o carro para ir para a praia. Ele não pega esse carro para ir para a serra, para passear. Ele tem esse carro para trabalhar. Ou é o feirante, é aquele agricultor familiar que produz frutas, hortifruti granjeiro no geral, e que vai para a feira com a caminhonetezinha dele, a saveirinho dele lá, a chevezinho dele lá, né? A C10, pois ele vai voltar a pagar imposto lá daquele veículo. Então, começa por aí. Vai cobrar de quem menos tem para pagar, né? Que é quem utiliza esses carros mais antigos. Passando para o ICMS, o leite, o ICMS é 0. Leite. Ovos é 0. Pão francês, que é o cacetinho, o pãozinho nosso, é 0. A proposta do governador Eduardo Leite é aumentar para 12% o ICM disso. Só que não vai aumentar só 12% na padaria o pão.
por exemplo, ou o biscoito e a massa. Por que eu estou citando pão, biscoito e massa? Porque no pão, no biscoito e na massa, além de aumentar o imposto proposto pelo governador Eduardo Leite, também terá aumento do produto. Porque para fazer pães, para fazer massa, para fazer biscoitos, precisa de farinha e de ovos. Não? Precisa de leite, e o leite e ovos, que era 0, vai subir para 12%. Então, o leite e ovos estarão mais caros quando a indústria de pães comprar este produto, as padarias comprar esse produto, as indústrias comprar esse produto, as fábricas de massa, de biscoito comprar esse produto. Então, vai ser aumento sobre aumento. Isso vai refletir muito lá no final. Tá? Então, aumentar ICMS de arroz, de feijão, aumentar ICMS das carnes, aumentar ICMS do botijão de gás de 12 para 17, é sobrecarregar as famílias mais carentes, aquelas que mais necessitam. E vamos lá, nós temos quase 10 mil CNPJs que foram cancelados este ano por causa da pandemia aqui no Rio Grande do Sul. Isso quer dizer 10 mil empresas que fecharam as portas, entre MEIs, micros, pequenas, médias e grandes empresas. Esse negócio do mapa, coloração, abre e fecha, isso criou um problema seríssimo para os empreendedores. Então, aumentou o desemprego no Rio Grande do Sul. E tu ainda vai aumentar o imposto, vai matar muita gente em fome. Não serei responsável por isso, votarei contra. Deputado, então, essas... deputado, eu gostaria de continuar esse nosso assunto agora, logo depois de um rápido intervalo que nós fazemos aqui no programa ricardorlandini.net, que você assiste aqui no BATV, canais 20 e 520 da NET RS, e em algumas cidades no canal 26 e 526, e nas nossas redes sociais, YouTube e Facebook. Nós já voltamos. Auto Center Pedroso, uma oficina completa para cuidar do seu carro. Manutenção corretiva e preventiva para veículos e utilitários de todas as marcas nacionais e importados. Com profissionais qualificados, equipamentos atualizados e atendimento personalizado. Faça uma revisão completa. Comprove a eficiência e a qualidade dos nossos serviços. Auto Center Pedroso. Tradição, confiança e proteção você encontra aqui. Estamos de volta com o programa ricardorlandini.net, conversando com o deputado estadual do MDB, Edson Brum. Deputado, nós estávamos falando desses aumentos todos e o senhor lembrou muito bem, se vai aumentar do ovo, vai aumentar do leite, vai subir o preço final lá do pãozinho, não só o imposto, vai subir da massa, do biscoito, mas tem um outro negócio que está embutido nisso aí, que eu tive já conversando com alguns agricultores que eles estão enlouquecidos, que a base dos insumos da produção também vai subir o imposto. E daí vai subir mais ainda do que se imagina, porque sobe lá o produtor que produz o ovo, que tem que comprar ração para a galinha, a ração vai aumentar, vai tudo aumentar o preço, quer dizer, vai subir tudo, deputado. É uma bola de neve contra o agricultor e contra o cidadão que consome o alimento, porque é um aumento sobre o outro. É como tu falaste, sobe, além do imposto daquele produto, aquele produto que é subproduto de outro alimento acaba somatizando tudo. Então, isso vai acabar aumentando muito. Nós falávamos de ovos, de leite, que é 0, passa para 12, o pãozinho, que é 0, passa para 12, mas a erva mate vai subir também. Então, o vinho, que agora que o vinho gaúcho tinha dado uma melhoradinha, porque o dólar subiu demais, nós estamos conseguindo concorrer com o vinho que vem do Chile e da Argentina. Bom, agora a vitivinicultura vai pagar a conta. Na realidade, o pacote que o governador Eduardo Leite apresenta faz com que as cadeias produtivas ligadas ao setor primário paguem a conta. E isso faz com que cooperativas que trabalham, por exemplo, com leite, suíno e aves tenham sérias dificuldades. Porque nós temos um outro problema que é competitividade, Ricardo. Nós produzimos no Rio Grande do Sul 12, 13 milhões de leite dia, de litros de leite dia. E nós mandamos para onde esse leite? Nós mandamos para o centro consumidor. São Paulo, Rio, Nordeste. Como é que nós vamos concorrer com a indústria de Minas Gerais que está no ladinho deles lá? Nós temos 1.500 quilômetros para baixo. Então nós temos que ter diferimento no ICMS. E tem que ter um ICMS
protegido, especialmente na cesta básica, que é o que nós somos especialistas em produzir, subprodutos das carnes, nem o salame, mortadela, presunto, e aí tu fala também no queijo, leite em pó, os derivados. Então, o que pode acontecer é de cooperativas que têm 1.000 funcionários não conseguir vender mais e ter que diminuir o seu quadro, porque a cooperativa não consegue se transferir, diferente de algumas indústrias que nós temos no Rio Grande do Sul, que têm filiais em outros estados que vão acabar transferindo produtos, ou produção para outros estados, porque o ICM é mais baixo e eles conseguem colocar lá no centro do país. Então, tem a competitividade também. Eu acho que nós estamos tirando isto dos gaúchos. E aí é um perigo muito forte, na minha opinião. A fábrica de pães congelados, por exemplo, Rio Pardo tem uma fábrica de pães, a Europan, que produz 50 milhões de cacetinho por mês congelado. E tem CD de distribuição em Santa Catarina, Paraná. Quer dizer, vai continuar com o número de funcionários em Rio Pardo? Vai continuar com esse CD de distribuição fora? Se perder as vendas, a competitividade? Não. E aí tem os caminhões que perdem com isso, porque são os transportadores, há uma cadeia toda aí. A fábrica, por exemplo, de suco e de vinho, a mesma coisa, de refrigerante. Eu estou sendo procurado por todos. A FETAG e a Farsul são contra porque aumenta 10 pontos percentuais o custo de insumos das lavouras, que é o que tu te referiste agora no início do segundo bloco. Isso dá em torno a Farsul e a FETAG diz que pode chegar a 1 bilhão por ano a mais que o agricultor e o produtor de frango, de gado, de suínos, produtor de ovos, de leite, pode, se for aprovado, pagar a mais o ano que vem, terá que pagar mais 1 bi. Então, o setor que já tem problemas de intempéries, e nós temos que levar em conta que este momento é inoportuno. Nós iniciamos o ano com uma estiagem gigantesca. Aí, final de março, pandemia até agora. Tivemos algumas regiões que tiveram vendavais, furacões e enchentes. Quer dizer, quem mais tem problema é quem vive da terra. E aí tem o problema das intempéries, o risco com essas intempéries. Então, não tem, na minha opinião, não tem como aprovar isso. Eu acho muito ruim e vai pesar especialmente para as famílias mais carentes que usam a maior parte dos seus recursos, dos seus salários, exatamente para a alimentação. O deputado, a gente fala em aumentar impostos, quer dizer, a gente não, o governo fala em aumentar impostos, dizendo que é uma reforma tributária. Eu não estou vendo, desculpe, é aquele negócio dos meus neurônios, né? Mas nós recentemente perdemos outra forma, né? Perdemos a Mercado Livre. Essa mudança tem que haver uma mudança de comportamento do Estado em relação aos empreendedores, das empresas empreendedoras. Em vez de a gente querer aumentar imposto, imagina se a Mercado Livre ficasse aqui, quantos milhões ela ia arrecadar aqui, quantos empregos ela ia gerar aqui em Gravataí, né? Quanto de imposto ela ia recolher ali. Não, ela foi agora no meio, já estava praticamente se instalando aqui, resolveu ir embora, foi para Santa Catarina, e nós vamos continuar comprando a Mercado Livre, só quem vai pegar o imposto da Mercado Livre é o governo do estado de Santa Catarina. Olha, na realidade, ela não estava se instalando, ela estava instalada. Ela tinha pavilhão, estava contratando gente, e a Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul e o governo do estado facilitaram e, na minha opinião, praticamente empurraram ela para embora daqui. Essa semana, por exemplo, eles anunciaram que compraram uma frota de caminhões. Olha só, que vai estar no entorno... Olha a cadeia, o que gera de emprego e renda, de serviços, frete, trabalhadores, do entorno de uma empresa como esta, gigantesca como é. Só para se ter ideia, o valor de bolsa, a Mercado Livre está valendo mais que a Vale do Rio Doce já. Olha que isso é uma empresa gigantesca que foi empurrada embora do Rio Grande do Sul pelas burocracias, pelos altos impostos, mas principalmente pelas burocracias. Acho que tem alguma coisa aí. O prefeito Marco Alba foi, neste caso, em Gravataí, prejudicado muito por isso, porque estava pavilhões alugados, estavam se instalando tudo em Gravataí e perde o Rio Grande do Sul, sem dúvida nenhuma. Deputado, que alternativas o senhor vê, né?
porque agora eu só estou lembrando daquele slogan, né? O gringo tá certo. Né? Parece que o gringo estava certo. Né? Primeiro registrar que o Sartori tratava tudo com muita transparência. Muito claro, olha, vai ter dinheiro para isso não vai ter. Eu lembro de ir com prefeitos, conversar com ele, dizer, eu não vou fazer isso porque eu não vou ter dinheiro. Ele não mentia, não era tapinha nas costas. Então, ele foi muito transparente. E nos debates do segundo turno, isso ficou bem evidente. Mas a população quis apostar no novo que faz, no meu modo de ver, piorou a situação em relação ao Sartori. O Sartori era mais novo na política, modo de fazer política do que o atual. Tanto que o Sartori diminuiu o tamanho do Estado, como eu disse anteriormente, 13 fundações e autarquias, já diminuiu o número de secretarias, e ia partir para a segunda fase, que tem alguns órgãos que não têm a necessidade de existirem hoje. Foram fundamentais e necessários no passado. Mas a tecnologia, a informatização, hoje faz com que órgãos do governo não tenham por que existir. Além disso, nós temos que otimizar outras coisas. Tem regiões que tem batalhão da Brigada Militar a 10 quilômetros um do outro. Isso tem um custo a mais. Tem regiões que têm coordenadorias de educação. Vou dar um exemplo. Bento, Caxias, São Leopoldo, Gravataí, Canoas e outra que o Sartori tinha fechado e que o governador Eduardo Leite reabriu, que é em Porto Alegre. E tem outra aqui em Guaíba. Então, nós vamos ter que repensar o Estado. Ou tu diminui a despesa ou tem que aumentar imposto. E aumentar imposto não dá, porque não cabe mais no nosso bolso. A sociedade, o cidadão gaúcho não aguenta mais pagar impostos. E isso espanta investimentos no Rio Grande do Sul. Além da burocracia, que já é alta no nosso Estado, nós temos aí a questão ambiental, a ideologia sendo usada em alguns setores, que acaba atrapalhando, complicando, e outra, o custo da burocracia e também o custo fiscal, porque o aumento mesmo, a carga tributária é muito alta. Então, eu não vejo, eu acho que, claro que cada um vota com a sua consciência, eu voto conforme a média do pensamento dos 43.886 que me confiaram o voto da última eleição. Tenho consultado minhas bases, e vou votar contra o aumento de impostos, porque essa é o pensamento médio de quase todos. Porque não dá mais para pagar imposto. Tem que diminuir o peso do Estado. E aí tem muitas coisas dentro do Estado que dá para diminuir. Dá para otimizar os serviços para custar menos e, com isso, não precisar elevar impostos. Deputado, muito obrigado. Nosso tempo passou. Obrigado pelo seu tempo, né? O que permitiu a pandemia, a gente falava no início, né? O senhor não teve que ir para um estúdio, voltar, não, entre aspas, perdeu esse tempo, né? E a gente ganhou esse tempo. Muito obrigado, deputado. O senhor sabe que eu gosto muito da sua atividade parlamentar. O senhor defende não só os seus eleitores, mas o senhor defende todos aqueles gaúchos que votaram em vários deputados, em vários candidatos, mas que são contra qualquer tipo de aumento de imposto e esperam que o Estado se modernize, mude. Muito obrigado. Eu que agradeço, Ricardo, o espaço e estou sempre à disposição de vocês. Muito obrigado, um abraço a todos que nos assistem. Este foi o programa RicardoOrlandini.net com o deputado estadual pelo MDB, Edson Brum. O nosso programa você assiste nos canais 20 e 520 da NetRS, em algumas cidades nos 26 e 526, e também nas nossas redes sociais. Até um próximo programa.